Bom dia! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar do nosso ativo mais precioso, o tempo. Como nós podemos entender o tempo pelo paradigma quântico, como nós podemos usufruir ao máximo do nosso tempo, que é o bem mais precioso, que não volta, não tem como recuperar. Tempo foi, tempo perdido já era. Então é um tema aqui importantíssimo, porque inclusive para nós praticarmos a meditação, para nós praticarmos os novos hábitos que nós queremos, para mudar o paradigma, para dar o salto quântico de consciência, para chegar onde nós queremos, que é a felicidade e a liberdade sem culpa. Para isso tudo precisa tempo, né, gente? Claro. E como que nós podemos otimizar esse processo todo e fazer o tempo render a nosso favor, é o que todo mundo quer saber. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma perspectiva super interessante, super inovadora, como tudo que diz respeito ao paradigma quântico. E espero que essa live também traga agregue muito conhecimento útil para você, conhecimento que vai se transformar em sabedoria, porque conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. O conhecimento é algo cognitivo, né? E a sabedoria é usarmos isso tudo com o coração. Sabedoria é colocar isso em prática. Sabedoria é usar o conhecimento para nosso benefício e para benefício de todos os seres, para expandirmos o amor, expandirmos a compaixão, porque a pessoa pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria, vocês concordam? E a pessoa pode ter pouco conhecimento, no sentido de conhecimento acadêmico, e ter uma sabedoria imensa, pois é uma pessoa que sabe como desenrolar os problemas da vida. A Elza já chegou com tudo aqui, mas o tempo existe? Ótima pergunta! Então, Elza, o tempo como absoluto não existe, segundo o paradigma quântico. A Albert Einstein dizia: espaço e tempo é como a nossa mente opera e não como as coisas são. Ele dizia: o espaço-tempo é uma ilusão teimosamente persistente. Então, ele dizia que é uma ilusão, mas, ao mesmo tempo, ele admite que é teimosamente persistente. Não é uma ilusãozinha qualquer, né? É uma ilusão difícil de nos libertarmos. Então, Elza, nós falamos em verdade absoluta e verdade relativa. Na verdade relativa, o tempo existe. Claro, a partir do momento que existem os fenômenos, existe o tempo. Mas na verdade última, na verdade absoluta, o tempo não existe. Você pode pensar assim, quando surgiu o Big Bang, a teoria do Big Bang, ela diz que naquele momento ali, daquela expansão inicial, ali nasce o espaço e o tempo. Olha que interessante, porque o tempo, ele é mais uma dimensão do nosso espaço-tempo. Tá vendo? Aí já começa a clarear a coisa, porque se não existe o espaço, não existe os fenômenos, não existe o tempo. E na gravidade quântica, que é o que tem aí mais de ponta dentro da física, o Carlo Rovelli, vocês vão ver palestras dele no YouTube, no TED, onde ele fala que o tempo não existe.
porque na gravidade quântica, nesse estudo de última geração da física, que é a tentativa de entender a gravidade quanticamente, que também é a tentativa de unificar a teoria da relatividade com a teoria quântica, o resultado inesperado que eles chegam é que o tempo não existe. Aliás, o que não é inesperado nessa física moderna, né? O próprio Brian Greene, que é um excelente divulgador da física moderna, ele diz que quanto mais nós vamos a fundo nessa investigação do que é o universo, o que é a matéria, o que somos nós dentro disso tudo, mais estranho as coisas ficam. Eles não têm a menor esperança de que, indo cada vez mais fundo, a gente vá voltar para o nosso mundo clássico, cartesiano, intuitivo. Pelo contrário, eles sabem que quanto mais fundo a física vai, a ciência vai, dentro da matéria, do átomo, de todas as questões relativas ao nosso universo, mais estranho e inesperada são as respostas. Então, essa teoria da gravidade quântica, que é uma teoria última da ciência, o resultado é que o tempo não existe. Mas aí, olha só, eu vou falar aqui para vocês do aspecto científico, mas depois eu quero falar para vocês também do aspecto prático, como que a gente lida com o tempo no nosso dia a dia, tá? Esses dias eu conversei com uma pessoa, foi muito interessante. A Elza falou aqui, tudo é e está, não é isso? Então, Elza, exatamente. Eu estou Eliane, você está Elza. Não é verdade? Mas eu não sou a Eliane, você não é a Elza, na verdade absoluta. Isso é a verdade relativa, que faz os fenômenos dançarem aqui nessa roda da vida, né? E o tempo, ele nasce nessa perspectiva. Inclusive, tem algumas histórias no budismo tibetano que são muito interessantes. Tem uma história que diz que o príncipe o rei, não me lembro bem, o rei, eu acho, ele estava tomando chá no castelo e o chá estava muito quente, né? Tava saindo muita fumaça do chá e ele estava esperando o chá esfriar. E aí, nisso, ele acabou adormecendo, teve um sonho. E nesse sonho, ele acordou no meio da floresta, ele não sabia que ele era um rei, ele tinha levado um tombo, batido a cabeça, e aí ele acorda na floresta e ele passa por muitas coisas, muitas dificuldades, e ele aprende muitas coisas, enfrenta vários problemas, até que ele envelhece, e muitos anos se passam, e de repente ele acorda e ele está de volta no palácio, e o chá nem ao menos esfriou. Então, você veja, o tempo, ele acontece dentro daquela bolha de realidade ali, né? Daquele sonho que ele teve. Ali se passaram muitos anos. Mas, na verdade absoluta, aquilo foi um segundo. Quando ele acordou de volta, o chá não tinha nem esfriado. Então, essa é a perspectiva da espiritualidade. Essa é a perspectiva da verdade absoluta e da verdade relativa. Isso tudo que nós vivemos aqui é como uma bolha de realidade, uma bolha de universo, né? Até quando a gente fala dos universos paralelos tipo bolha, né? É exatamente isso. Ali surge um universo, surge um relógio que conta o tempo ali dentro.
Mas da perspectiva da espiritualidade, da nossa natureza verdadeira, da verdade absoluta, não tem tempo nenhum passando. E é isso que a gravidade quântica chega. Que o tempo é algo que surge dentro dos fenômenos. O tempo, ele é uma coisa relativa entre um fenômeno e outro. Olha, gente, que absurdo de interessante isso, né? Porque essa ideia do tempo como, né, uma linha reta que tem um sentido, isso é física clássica, isso é paradigma clássico. Mas é a ideia que a gente ainda tem, né? Tanto que, e pode ser útil essa ideia. Por exemplo, no curso de programação neurolinguística tem um exercício que se chama linha do tempo, que você, né, realmente traça essa linha no chão, né? Ela tem um início, tem um fim, tem um sentido pro qual o tempo corre, e nós vamos voltando nessa linha do tempo e revisitando nós mesmos em situações onde nós queremos levar um recurso. Porque a confusão acontece porque no momento que aquela situação aconteceu, nós não tínhamos o recurso necessário para lidar com ela. Mas hoje nós temos muitos recursos. Às vezes, na época, a gente era uma criança, a gente era um adolescente, não tinha recurso para lidar com aquilo. Então, a gente lida do jeito que dá, né? Mas hoje não, hoje nós somos adultos, nós temos conhecimento, temos sabedoria, então nós podemos pegar esse recurso que nós temos hoje, entrar nessa linha do tempo e entregar esse recurso lá atrás, para aquela criança, para aquele adolescente que não tinha recurso para lidar com a situação naquela época. Então, nesse sentido, a linha do tempo é um meio hábil, é uma ferramenta que nós podemos usar para acessar o nosso inconsciente. Mas, de fato, essa linha do tempo, que é como uma reta, que tem um sentido, onde o tempo corre de um lado para o outro, não existe. Isso é um modelo que nós criamos, né? Para poder lidar com a realidade da forma que ela se apresenta, né? Como os modelos científicos, que vão se alterando ao longo do tempo. Tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que causa confusão é essa. E também causa confusão por quê? Porque o tempo biológico, ele corre dessa forma, né? É o tempo grosseiro. Então, a gente nasce, cresce, envelhece, morre, né? Então, as nossas células, o nosso corpo físico, ele percorre, né, essa linha do tempo como essa linha, como se ela tivesse um início, um fim e uma direção única, estabelecida. Isso no grosseiro, no nosso corpo físico. Mas quando nós partimos para a nossa mente, nós já vemos que a coisa é diferente, né? O tempo sutil da mente, das emoções, ele é totalmente quântico. O que nós temos? Nós temos bolhas de realidade. Nós temos as bolhas de acontecimentos. E nós saltamos de uma para outra de modo descontínuo, né? Como salto quântico. Você sumiu daqui, apareceu lá. Não é assim? Você tá aqui, de repente, ó, você entra numa bolha de um evento traumático que aconteceu há 10 anos atrás e aquilo tá tão vívido, parece que aconteceu há 5 minutos atrás. Para aquela bolha de realidade não se passaram 10 anos. Para aquela bolha de realidade se passaram 5 minutos. Não é assim? O Fábio perguntou aqui, dizem que pensar no que queremos, a realidade atende e acontece, mas muitos pensam em ganhar dinheiro e ficarem ricos, mas por que isso não acontece? Falou aqui também da dualidade. Pois é, Fábio, é porque a cocriação ela não é tão simples assim, né? Isso é
uma coisa muito simplificada, que vende muito fácil, né? É uma coisa assim, muito simples de praticar, das pessoas entenderem. Mas a cocriação, ela é um tema mais intrincado, que eu já tenho outras lives que falam sobre isso, tá? Então eu vou pedir para você pesquisar aí. Inclusive o pessoal que está assistindo no YouTube, sejam bem-vindos. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês receberem a notificação, porque agora todo dia nós estamos postando material novo no YouTube, no Instagram também. Quem tá no Instagram, clica aí no aviãozinho, encaminha essa live no direct para as pessoas. Pega lá 10 contatos aleatoriamente, manda a live, porque quem estiver procurando esse conhecimento vai encontrá-lo. Aí a gente solta para a sincronicidade do universo, mas é importante que vocês façam o movimento de vocês também, né? Porque vocês estão aqui recebendo um conteúdo, se beneficiando, e se vocês espalham isso, vocês abrem mais ainda o canal para vocês receberem, porque o dar e receber é a mesma energia nas duas direções, né? Como a gente está falando aqui de direção. Então, quanto mais você dá, mais você abre o canal para receber também. E conhecimento, sabedoria, boas informações, isso aí, quanto mais a gente espalha, mais aquilo se multiplica para nós mesmos. Testem na sua vida, como dizia o Buda. Não acredite em nada porque foi o Buda que falou. Teste na sua vida. Se você for beneficiado, você adote. A Renata perguntou aqui, tá ao vivo no YouTube? Não, ao vivo vai para o Instagram, mas acabou a live no Instagram e imediatamente já vai para o YouTube, tá? Então eu tô falando com o pessoal do YouTube aqui, é o pessoal que vai assistir logo na sequência, que às vezes é um número maior do que as pessoas que assistiram no Instagram, tá? Então eu tô falando aqui para os dois públicos. Então, meus queridos, a questão da física é assim, né? Da física moderna. O tempo psicológico, nós vemos claramente o quanto ele são bolhas de realidade, né? Que a gente dá o salto quântico. Não é assim que acontece com vocês? Então, você tá aqui, de repente, você pula, né? Por exemplo, você tem um relacionamento que ficou mal resolvido há 20 anos atrás. Aí, de repente, você reencontra a pessoa, não tem essa que passou 20 anos. A bolhazinha da realidade tá lá intacta. Na hora que você encontra para a pessoa, você volta lá de onde você parou. Não é assim? Porque as nossas emoções, a nossa parte sutil, os nossos corpos sutis, eles operam nesse tempo que é quantizado. São pacotes. Do mesmo jeito que nós temos os pacotes de energia, nós temos esses pacotinhos de tempo, dos eventos que aconteceram, que estão nesse espaço quadridimensional que é o espaço-tempo. Aí a Elza pergunta aqui, por isso que nós conseguimos curar o passado? Exatamente, porque a gente vai lá naquela bolha, a gente dá um salto quântico para onde a gente quiser, a gente leva os recursos que nós temos hoje para você na época que não tinha esse recurso e você cura aquela situação. É o que a gente chama também de borracha quântica, que mostra que nós podemos alterar eventos passados, né? O Daniel falou aqui, só existe o presente. É isso aí, Daniel. Perfeito. Traga a mente para o agora. Por isso que todos os grandes mestres da espiritualidade já diziam, traga a mente para o agora. Né? No agora é que estão as infinitas possibilidades. É no agora que nós definimos
passado, presente e futuro. Tudo acontece no agora, porque o passado é o seu registro do passado. Eu custei muito a entender isso, porque eu via alguns autores falando, né? Não, você pode mudar o passado. Eu falei, gente, como é que vai mudar o passado? Se uma pessoa morreu, se houve um acidente, se houve uma perda drástica, aconteceu. Como é que eu vou mudar isso? Então, realmente, no grosseiro, você não vai mudar. Se houve qualquer uma dessas situações, você não vai voltar lá no passado e fazer aquela perda deixar de acontecer. Mas o que nós nos relacionamos na nossa mente, na nossa emoção, no nosso sutil, não é o acontecimento em si, é a nossa leitura, o nosso processo de relação com o acontecimento. Por isso que a física quântica fala, gente, isso é uma quebra de paradigma tão profunda, porque a física clássica, ela existe em um mundo que existe, ela entende o universo, né, como um mundo que existe independente do observador. Então, aconteceu o fato grosseiro, é isso e acabou. Não tem outro jeito de você conviver com aquilo. Mas a física quântica, ela diz que o universo, isso que você chama de realidade, é um processo de relação. Então, não é o que acontece que conta. É como eu me relaciono com o que acontece. Então, aconteceu a coisa lá no passado. Coisa super problemática. O registro que eu tenho hoje, a tristeza, o trauma, seja lá o que for, que está aqui, vivo, né, influenciando a minha vida, influenciando as minhas escolhas, isso é o mapa, não é o território, é o mapa, é a minha leitura. E isso realmente constrói a realidade. Então, a borracha quântica, ela é um experimento da física quântica feito em laboratório que mostra que, dependendo da medida que eu faço no presente, é isso que a Elza está perguntando, o observador altera o presente? Quando o observador altera o presente, ele altera o passado. Porque passado, presente e futuro, na verdade, existem no presente. Então, você tem lá aquele evento que te traumatizou, te trouxe muita tristeza, mas aí, nesse evento, você se relacionou de um jeito. Aí hoje você olha aquilo, você vê que você pode se relacionar de outro. Então, o que acontece? No presente estão as infinitas possibilidades. Quando nós observamos, nós colapsamos uma dessas possibilidades, tá? Então, eu tenho aqui infinitas possibilidades. Ser vítima, ser triste, ser doente, ser frustrado, né? E a gente colapsa uma dessas possibilidades sem nem perceber que somos nós que estamos colapsando. Colapsamos essa possibilidade. Esse colapso, ele foi feito de modo inconsciente, ele foi feito baseado em paradigmas, em situações passadas. Daí nós mudamos essa consciência no momento presente, né? Nós vemos, não, eu não preciso ser vítima, eu posso ser a minha melhor versão. Qualquer acontecimento, não existe acontecimento que nós não possamos ressignificar pelo poder da nossa consciência. Simplesmente não existe. Tem casos extremos que eu já citei, né? Como do próprio médico psiquiatra Viktor Frankl, que passou 9 anos num campo de concentração na Alemanha, e ele conseguiu sair de lá e transformar a vida de várias pessoas. Ele fala da última das liberdades, que mesmo quando ele se viu na miséria total, que o ambiente externo o maltratou, ele estava pelado, doente, com frio, tinha perdido a família, mas mesmo assim ele descobriu, aí nessa situação, ele descobriu o que ele chama da última das liberdades.
Ah, que bom, Daniel tá falando que já leu esse livro, um espetáculo. Que é a liberdade de responder. Então ele falou, assim, a situação externa me acabou tudo que podia acabar, mas eu tenho a última das liberdades, que é como eu vou responder a isso. E ele respondeu de uma maneira que preservou a saúde mental dele, a saúde emocional, física, e diz a literatura que até guardas do campo de concentração foram beneficiados com essa atitude dele, e depois ele saiu de lá e criou uma linha terapêutica baseada no sentido da vida, escreveu um best-seller e beneficiou um número enorme de seres. Tá vendo? Como nós somos os mestres da nossa vida. Então, nesse momento presente, nós podemos fazer um colapso diferente, podemos colapsar uma outra realidade e isso altera o passado. Então, isso é mostrado no laboratório. Interessante é isso, que eles montam lá o experimento da fenda dupla e dependendo de como eles medem o elétron, quando o elétron passa pelas duas fendas, é que vai definir se o elétron agiu, se ele viajou como onda ou como partícula. Mas aí vocês vão falar, gente, mas o elétron já não viajou, né? Ele saiu lá do canhãozinho, percorreu aquele caminho, tá? Se ele percorreu como partícula, ele fez um caminho só. Se ele percorreu como onda, ele se dividiu e fez os dois caminhos ao mesmo tempo. E lá na frente é que vai ter o aparelho de medida para decidir se ele é onda ou partícula. Só que ele já percorreu o caminho, inclusive tem o tempo que ele levou. Olha o tempo aí, para percorrer esse caminho. Tem um tempo registrado que ele levou para percorrer esse caminho. Mas é no momento da medida, é no momento da observação é que tudo se define. Passado, presente, futuro. É incrível, né? É incrível. Mas isso, gente, não é teoria. Isso não é teoria científica. Isso é experimento feito no laboratório. Isso é comprovado, tá? Passado já pelo método científico. Então vejam que espetáculo. O pessoal está perguntando o nome do livro. O nome do livro exatamente eu não me lembro, mas é do Viktor Frankl, tá? Procurem na internet Viktor Frankl e é sobre o sentido da vida. Ele criou uma linha terapêutica sobre o sentido da vida. Tá bom, gente? Com certeza é muito interessante. Joga lá no Google que vocês vão pegar um monte de informação sobre ele. Então, isso é o tempo, tá? Isso é o tempo no paradigma quântico. Como eu disse, o paradigma clássico, ele não deixa de existir. A gente não deixa de usar o paradigma clássico como um modelo quando nós precisamos, tá? E é lógico que nós somos muito mais condicionados ao mundo grosseiro, porque é o que a gente experiencia de modo direto com os nossos 5 sentidos. Só que nós vamos ver que até, na verdade, os 5 sentidos, eles são condicionados por esse mundo sutil, que a gente não percebe, que está lá atuando, tá? A Alexandra falou que acha que o nome do livro é esse mesmo, O Sentido da Vida. Ah, que ótimo. Mas vocês pesquisando lá, vocês vão ver. Então, meus queridos, esse mundo sutil, ele, na verdade, ele cria uma lente nos nossos olhos. Ele cria uma tela que vai filtrar o que entra. Então, a gente fala assim, não, mas eu vi tal coisa. Não, mas eu peguei, eu escutei, né? A gente se apoia nos 5 sentidos. Mas aí, a própria ciência mostra que os 5 sentidos, antes dos 5 sentidos, tem o paradigma. Tem a paisagem sutil que a gente vê o mundo. E
Isso é que vai definir, por incrível que pareça. Você pode ver uma coisa ou pode ver outra. Você pode deixar de ver uma coisa e pode deixar de ver outra que está na tua cara, porque você tem esse paradigma por trás definindo o que você vê e o que você deixa de ver. É incrível. André falou aqui, ó, informação maravilhosa. O observador é quem altera a ocorrência já ocorrida. Sim, porque essa ocorrência já ocorrida foi criada pelo observador daquela época. Ela não é o território, ela é o mapa. Então, o observador de agora, é óbvio que ele tem todo o poder. E as infinitas possibilidades estão no agora. Então, isso é extremamente libertador, vocês percebem? Porque a física quântica, ela te devolve a responsabilidade. E aí tem gente que se preocupa, fala, ai meu Deus, mas eu que sou responsável, então é tudo culpa minha. Primeira coisa, não existe culpa, tá? Por isso que o nosso objetivo aqui é felicidade, liberdade sem culpa, porque não existe culpa. Culpa é coisa do falso eu, é o falso eu querendo aparecer, eu sou o culpado. Não tem culpa. Tem o que você fez na época com o recurso que você tinha. Só isso. Não existe culpa, existe responsabilidade. Você não pode ter aquele discurso reativo. Ah, porque se eu tivesse uma família melhor. Ah, porque se eu tivesse nascido numa cidade melhor. Isso é discurso de pessoa reativa, que não assume as coisas, que se vitimiza, né? Nós não estamos aqui para isso. Então, a responsabilidade, ela mostra que nós somos proativos. O que é proativo? É responder com as infinitas possibilidades. Eu posso responder isso do jeito que eu quiser, por mais que pareça que não. Se uma pessoa te faz um elogio, você pode receber ou não, não é assim? Às vezes a gente nem recebe. A gente fala, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, não, eu não tenho essas qualidades, né? Então a gente se nega a receber um elogio. Da mesma forma, nós podemos nos negar a receber uma agressão também. Devolva ao remetente, ó. Você não precisa nem falar, você pensa, você dá um comando. Devolva ao remetente. Chegou aquela pessoa fazendo julgamento, falando aquela besteira sobre você, acabou, devolva ao remetente. Ela está falando é dela própria, não é de mim. Então, isso é ser proativo. O Viktor Frankl foi extremamente proativo. Ele deu a escolha que ele quis. Ele fez a escolha que ele quis. Ele deu a resposta que ele quis. Por mais negativa e desafiadora que fosse a situação, percebe? Então, isso é o paradigma quântico. E por que a gente caiu nesse assunto todo? Porque a gente estava falando aqui do tempo, né? Como o tempo na física quântica, ele não é essa setinha linear, né? Que começa num lugar e segue num sentido só. O tempo na física quântica ele é quantizado. Do mesmo jeito que a gente tem os pacotes de energia, nós temos, né, os pacotinhos de tempo, né, de acontecimentos. Porque a gente dá um salto quântico aqui, ó, desaparece daqui, entra numa bolha de 20 anos atrás e parece que tem 5 minutos que aquilo aconteceu. Não é assim no nosso sentimento, na nossa emoção? Então, é isso. Porque a nossa mente, ela opera quanticamente, né? A gente tem essa ilusão do materialismo, que, na verdade, é a segunda criação. Porque tudo é criado 2 vezes. A gente, às vezes, não se dá conta disso, né? Mas tudo, gente. Olha, esse sino, tá? Antes desse sino tibetano aqui, dele aparecer materialmente, ele foi criado mentalmente, vocês concordam? Uma pessoa mentalizou, idealizou que poderia pegar um metal e fazer de tal forma, e bater com bastãozinho, que ia fazer um som, e isso poderia ser usado.
Então, tudo é criado 2 vezes. A gente, às vezes, não se dá conta disso. E nós mesmos, né? Nós mesmos somos criados 2 vezes. Porque esse você que se manifesta hoje, ele foi criado no sutil em algum momento. E aí eu te pergunto, foi você mesmo que fez essa criação? Não, porque quando a gente se dá conta que a gente é uma pessoa, essa pessoa já está pronta, tá? Mas nós acabamos de ver pela física quântica que isso aí não tem problema, tá? Porque essa pessoa já está pronta, mas nós podemos mudar ela o tanto que a gente quiser, né? Isso é a ótima notícia. Então, você quer ser resultado da sua própria criação ou você quer ser resultado da criação dos outros? Do que o outro pensa, do julgamento do outro, dos medos dos seus antepassados, das confusões familiares, do ambiente. A Andréia fala aqui, dá para recriar quantas vezes quiser. Com certeza, Andréia, com certeza. Então, o fato é, se você não dirigir a primeira criação, que é você no sutil, que vai dar origem ao que você é no material e no grosseiro, olha os fogos aí, que coisa maravilhosa, olha. Você vai ser guiado pelos outros. Você vai ser uma criação dos outros. Então, você quer ser uma obra-prima, uma obra de arte assinada por você? Ou você quer ser um amontoado de trauma, de crença, que você nem sabe de onde veio, que você captou do ambiente, dos antepassados, dos outros, da confusão dos outros? Tá? Aí eu te pergunto, o que você quer? E você é o mestre da sua vida. Não adianta, né? Nós somos condenados a ser livres. Não tem jeito. Mesmo quando eu não respondo, isso é uma resposta. A Ana Paula falou aqui, é mais fácil ser criação dos outros porque tira a nossa responsabilidade e a gente fica sendo vítima. E alguém é feliz assim? Alguém tem liberdade assim? Alguém aguenta viver assim? Muito tempo? Aguenta por um tempo. Mas uma hora adoece, o preço é muito alto, gente. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Ana Paula foi bem direta aqui, bem perfeita. Você quer ser a vítima ou quer ser a sua melhor versão? Né? A escolha está no agora. A escolha está no agora. E o tempo, de modo algum, ele é um obstáculo para isso. De jeito nenhum. Né? Então, nós vamos fazer o tempo trabalhar ao nosso favor. Porque o tempo, ele é uma criação da mente. Lembra que eu falei aqui no início da live? O tempo, ele é algo relativo aos fenômenos. O tempo, ele é como a nossa mente opera e não uma realidade em si. Então, como que você vai controlar o seu tempo? Como que você vai dirigir o seu tempo? Dirigindo a mente, dirigindo a própria mente. Porque o tempo é uma criação da mente. Então não adianta você ter uma agenda enorme, você botar post-it para tudo quanto é lado, você colocar um monte de alerta no celular, se você não dirige a mente. Se a mente está por aí igual um elefante louco, né? Por que o budismo tibetano usa o elefante para fazer a metáfora da mente? Porque o elefante desgovernado, ele é muito grande, muito pesado, ele vai fazendo aquele estrago, não é assim? Imagina um elefante desgovernado correndo igual um louco e a gente vai o quê? Arrastado atrás, se esfolando pelo chão. Né? Isso que acontece com a mente que a gente não dirige. E aí, como é que você vai aproveitar o seu tempo? Nunca. Então, antes do tempo está a mente. Então, nós precisamos dirigir a mente, ter claro o que a gente quer, os nossos objetivos, dirigir a própria mente, aí nós vamos ter o melhor aproveitamento do tempo.
Ai, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso tema de hoje. As nossas lives agora acontecem nas terças e nas quintas, em torno de 40 minutos, né, cada live. O Daniel falou aqui, ó, do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente, Daniel. Muito bem, é isso aí. Elza aqui agradecendo. Oficina Guilhermina, excelente. Queridos, eu que agradeço. Que esse conhecimento frutifique, traga muita sabedoria na vida de vocês. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Beijo.